Palestra na Veiga de Almeida, no dia 29 de agosto. Estou com a turma aqui do 8º período, é isso? Vou gravar, eu gravei a palestra da manhã e botei no YouTube. Então depois, se vocês quiserem ouvir de novo ou quiser passar para alguém, vai estar no YouTube. Eu tenho um canal, vou colocar. Bom, eu estou começando o nosso papo com esse exercício e eu acho que esse exercício é importante para a gente poder introduzir a discussão. O que eu vou conversar com vocês, eu tenho trabalhado com... o que eu tenho trabalhado? Às vezes é difícil dizer, né? Eu estou trabalhando com implantação de projetos colaborativos em organizações. Estou saindo agora da Prefeitura do Rio, nós estamos formando turmas para poder trabalhar com colaboração na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou jornalista, trabalho como consultor já faz uns 20 anos e trabalho nessa área de internet. E o que eu vou tentar falar com vocês e conversar com vocês é uma discussão sobre que mundo é esse que nós estamos entrando. Que mundo é esse que a gente está entrando? Qual é a perspectiva da sociedade com a chegada da internet e o que provavelmente deve mudar no mundo com a chegada da internet, e obviamente isso vai implicar também em mudanças na área de trabalho que vocês estão escolhendo, que é a comunicação. Então, aqui vocês têm aqui: percepção é o nível que a pessoa tem de observar algo, tanto de forma objetiva quanto subjetiva. Realidade é tudo aquilo que existe e que a pessoa pode observar tanto de forma concreta quanto subjetiva. Essa aqui é uma das respostas. Essa resposta aqui, realidade é tudo que existe, vai mais ou menos na linha aqui também, a realidade são os fatos como eles são, é aquilo que nós vivemos, é o mundo como vemos, tudo aquilo que acontece, é o entendimento de todos, o fato claro e concreto, independente de visões, é tudo que ocorre, é tudo aquilo que se vive, é o que vivemos. Aí tem aqui o oposto de sonhar. É uma resposta mais para Caetano Veloso, né? Que o cara responde assim: é o oposto de sonhar ou não. O que acontece é o contexto concreto no qual a sociedade vive, é o que realmente acontece, o que existe para alguém. A realidade depende da percepção de cada um, é o que é vivenciado. Visão comum. Aqui não consegui entender a letra. É uma realidade também isso. Tudo aquilo que você acredita e pensa ser real. É tudo aquilo que pode ser sentido por meio de toque ou vivência. Então, na verdade, a gente tem aí na turma, se eu pudesse resumir, e o resumo que vocês fizeram, o resumo que eu faço agora da noite é o mesmo resumo que eu faço da manhã, e na verdade é o mesmo resumo que eu faço de maneira geral com os meus alunos, né? E eu digo para vocês o seguinte: quando a gente vai falar de pensar fora da caixa e pensar inovação e pensar de maneira criativa, eu diria para vocês o seguinte: nós só vamos conseguir pensar de maneira criativa, fora da caixa, promover inovação,
fazer algo de diferente se a gente conseguir ter uma visão diferente do que vocês têm sobre a realidade. A visão que vocês têm da realidade é uma visão pouco problematizada da realidade. Essa visão que vocês têm é uma visão que eu sinto, que eu tenho trabalhado também dentro de mim, que é o resultado de um longo processo que a gente está saindo de 200 anos, que eu vou chamar aqui de ditadura cognitiva. Nós estamos vivendo o fim de uma ditadura cognitiva. Aí vocês vão falar, ditadura cognitiva, o que é o Brasil? É uma ditadura? Ainda continua a ditadura no Brasil? Não, eu estou falando de uma ditadura cognitiva no mundo. Nós estamos saindo de uma concentração muito forte dos meios de comunicação. E essa concentração fez com que a gente imaginasse, a gente tivesse uma visão sobre a realidade, que é essa visão que a gente tem hoje, que é a visão que vocês me passaram. Então, como eu vou falar coisas um pouco diferentes do tradicional, eu vou trazer umas teorias um pouco diferentes do tradicional, eu primeiro preciso colocar um WD-40 na cabeça de vocês para começar depois a falar dessas teorias. Porque o que acontece? A gente está muito colado na realidade. Então o que eu percebo nesses trabalhos? Percebo o seguinte: aqui você tem uma interpretação. A realidade, para o ser humano, é impossível a gente chegar na realidade. Essa é uma discussão filosófica de longo período. Se vocês forem, e aí eu vou dar algumas sugestões para vocês ouvirem coisas e até lerem também, eu vou sugerir vocês ouvirem a entrevista do Marcelo Gleiser no YouTube. Marcelo Gleiser no Canal Livre. Ele faz um pouco essa discussão. O Marcelo Gleiser é um físico que está escrevendo um livro agora, não lançou ainda, sobre essa questão da realidade. No YouTube, essa entrevista dele eu vi hoje de manhã, é muito legal. Então o que o Marcelo Gleiser diz? Ele representa um conjunto muito grande de pessoas que pensam sobre esse assunto. Ele diz o seguinte: para o ser humano existe uma impossibilidade da nossa espécie conhecer a realidade. Porque o que a gente tem o que a gente consegue? A gente consegue trabalhar com uma realidade possível. A gente consegue medir, a gente consegue ver o que acontece, a gente consegue inventar um telescópio, a gente consegue inventar um microscópio, a gente consegue ver determinadas coisas, mas tem coisas que a gente não consegue ver. E tem coisas que são limitações humanas, nossas limitações humanas enquanto espécie. Então o que eu gostaria de problematizar com vocês, dizer o seguinte: quando vocês dizem aqui que a realidade é o que é, eu diria para vocês o seguinte: nós nunca vamos saber o que é a realidade. Nós nunca vamos saber o que é a realidade. E por incrível que pareça, existe uma interpretação da realidade que faz a percepção que vocês têm da realidade. E quando vocês não conseguem perceber essa interpretação, vocês estão sendo dominados na cabeça de vocês por uma interpretação que alguém fez e vocês aceitaram sem questionar. Então, quando vocês dizem que a realidade é o que é, na verdade eu diria para vocês que alguém interpretou a realidade para vocês e vocês aceitaram sem questionar. E vocês estão repetindo esta verdade como se fosse a verdade de vocês, sem pensar naquilo que as pessoas introjetaram dentro de vocês. Eu gosto muito do filme Matrix. Quem não viu aqui? Todo mundo viu? Matrix? Não viu? Eu sugiro a você ver.
eu sugiro a você ver. O Matrix é uma brincadeira com essa discussão. Matrix é um filme, vou só relembrar vocês e falar um pouco da minha interpretação de Matrix. Matrix é um filme que mostra exatamente isso. O cara está vivendo normalmente, o cara está lá no dia a dia dele, e ele ouve que existe alguma coisa que se chama Matrix, que ele não sabe o que é. E ele fica curioso para saber o que é Matrix. Aí ele é chamado para conversar com um cidadão que oferece 2 pílulas para ele. Uma pílula azul, que ele continua sem saber o que é Matrix, ele continua imerso na realidade. Ele continua imerso na realidade. E ele tem a opção de tomar uma outra pílula para começar a pensar o que seria então Matrix. E o que é interessante aí, é que quando ele começa e percebe que Matrix é um código construído por alguém. Então, no momento que ele diz que o Matrix é um código construído por alguém, ele parte do princípio que ele faz uma modificação na resposta que vocês dariam. Ele começa a perceber que Matrix é uma interpretação que alguém fez e que a percepção dele, que ele achava que ele conseguia chegar na realidade, a percepção dele não é a realidade. A percepção dele é uma percepção da interpretação que fizeram. E aí ele começa a sacar que tudo que tinha em torno dele não era a realidade. Era a interpretação que fizeram com que ele acreditasse na realidade. E o pior de tudo, que ele vai descobrir que essa interpretação que foi feita da realidade foi feita porque ele está dentro de um casulo e estão tirando a energia dele, porque acabou a energia da Terra, e as máquinas que estão na Terra precisam da energia do ser humano para continuar sobrevivendo. Então ele é uma mera usina, micro-usina de energia elétrica dentro de um casulo, dentro de uma água, imaginando e fantasiando de que ele é e ele vive numa realidade. Então, quando ele tem essa percepção e ele vê o casulo, ele acorda do casulo, ele começa a ter um trabalho de olhar para isso aqui, essa interpretação. Esse é o trabalho básico da filosofia e esse é o trabalho básico de quem quer começar a fazer um trabalho de comunicação, de inovação, de criatividade. Se vocês não perceberem que o mundo é uma interpretação, vocês não vão conseguir reinterpretar o mundo, porque vocês vão olhar para uma realidade que não existe. Ela sempre é interpretada por alguém. E você, quando você for tentar modificar, quando a gente fala que quer sair da caixa, na verdade a saída da caixa é sempre ir para uma outra caixa. E essa outra caixa que existe é a possibilidade que vocês têm de reinterpretar a realidade. Então eu queria dizer para vocês que vocês estão intoxicados e vocês estão dentro de Matrix e vocês não sabem disso. E no momento que vocês quiserem começar a fazer um trabalho criativo, quiserem fazer uma diferença na sociedade, vocês têm que começar a fazer um trabalho interno dentro de vocês para que vocês possam começar a perceber a interpretação que as pessoas têm do mundo. E quem faz essa interpretação do mundo são as organizações, todas as organizações, a escola, essa universidade, a família, seus amigos, a mídia
Existe uma interpretação de mundo, algumas interpretações, digamos, hegemônicas, e vocês estão dentro dessa interpretação hegemônica. Então, na verdade, quando vocês dizem que vocês têm uma visão de mundo, na verdade vocês não têm uma visão de mundo, vocês têm a visão de mundo que as pessoas passaram para vocês. Você só vai conseguir ter uma visão de mundo no momento em que você entender que tudo é um código e que você pode olhar para esse código e tentar reescrever esse código. Se você não conseguir reescrever esse código, por mais que você tente reescrever, você ainda vai estar escrevendo um código, mas de qualquer maneira, você vai estar com mais consciência dos códigos que existem. Tem uma cena nesse filme Matrix que é muito interessante, que aparentemente é uma falha de roteiro, mas que tem a chave para entender esse filme. Porque olha só que coisa interessante, se todo mundo sabe que é um código, e se todo mundo entra em Matrix sabendo que está entrando em Matrix, por que quando um agente de Matrix atira, o cara morre? Se ele sabe que é um código. Não deveria morrer. Né? Quer dizer, se o cara entra em Matrix e ele morre, como é que ele morre com uma bala que é um código de computador? Então o que é interessante nessa história é o seguinte: no final do filme, o Neo, que é considerado o escolhido, ele morre. E aí ele renasce. E aí quando ele renasce, ele consegue superar essa interpretação, ele consegue afetivamente superar essa interpretação. E aí ele começa a ver os códigos, as balas não mais atingem eles, e ele consegue lutar contra os agentes. Lembra aquele namorado ou namorada que você se separou e demorou quase 2 anos para esquecer? Não? Então o que acontece? Não é o fato de você dizer que separou que você superou. Existe um trabalho de superação interno para que você possa afetivamente também chegar a determinadas conclusões. Esse filme tem essa característica. Sabe por quê? Porque existe uma autoridade dentro da gente, uma autoridade dentro de você, que foi construída dentro de você. Essa autoridade é como se fosse Matrix dentro de vocês. E para vocês poderem começar a fazer coisas diferentes, e eu vivenciei isso nas minhas teorias, para começar a trabalhar as minhas teorias diferentes, eu tive que duelar com essa autoridade dentro de mim. Porque tem uma autoridade dentro de mim que dizia o seguinte: por que você está fazendo isso? Por que você está querendo inventar coisas novas? Por que você não segue a manada? Por que você está pensando tanto? Fica calmo, cara, fica aí, não fica pensando. Não fica pensando diferente. Pensa igual, é muito mais fácil. Pensar diferente te joga para uma solidão que a gente não quer viver essa solidão. E a gente faz o quê? A gente vai para a manada. E a gente pensa como todo mundo, porque é mais cômodo para a gente pensar como todo mundo. Eu não estou dizendo que vocês não têm que pensar como todo mundo. Eu só acho que vocês, como profissionais de comunicação, vocês têm que saber que vocês vão trabalhar com os códigos. Vocês vão criar uma narrativa. Vocês vão criar uma interpretação de mundo. Só que vocês não vão perceber que estão fazendo isso. Vocês vão seguir o caminho. E acho que tem uma coisa interessante, que a gente está entrando num mundo hoje que vai exigir que vocês não possam ter essa visão, digamos, matrixiana na cabeça de vocês. E é por causa disso um pouco que eu vou começar a falar das teorias que a gente vai desenvolvendo sobre a internet. Então o primeiro passo que eu queria fazer com vocês, primeira etapa do nosso encontro, é essa reflexão sobre a realidade. O Glazer, nesse filme do YouTube, ele diz o seguinte: a realidade sempre vai ser histórica. O que é realidade hoje, amanhã já não é mais realidade. A realidade, então, na verdade, se a gente for pensar bem, a realidade é sempre uma interpretação. É uma interpretação melhor que você tem para as coisas. É uma interpretação melhor. Porque existem coisas que você diz assim: não, realmente isso é verdade, isso aí está acontecendo. Você não pode ser contra a lei da gravidade. Eu estou muito chateado, eu sou contra a lei da gravidade. Aí tu sobe no 10º andar e pula.
estou contra, e se atira, vai acontecer alguma coisa ruim contigo. Então tem determinadas coisas que a gente percebe, né? Se a gente toca a mão no fogo, a gente fala, cara, eu não vou tocar a mão no fogo que vai me fazer mal, né? Mas tudo aquilo ali é uma coisa que você pode desconfiar, né? De coisas que você vai vendo, e você vai vendo assim, isso aí é isso mesmo ou é uma interpretação? É assim mesmo ou é uma interpretação? As coisas que estão me dizendo é isso mesmo ou é uma interpretação? Isso que o Nepomuceno vai contar aqui é isso mesmo ou é uma interpretação? Qual é o sentido disso que ele está falando? Os argumentos dele são convincentes ou ele só está falando as coisas e eu vou acreditar nele porque ele está vindo aqui e ele é o tal professor e eu tenho que acreditar em tudo que o professor diz? Só pelo fato de ele ser professor. Então, essa é a base, na minha opinião, se vocês quiserem começar a fazer diferença como pessoas, como profissionais. Ninguém é um profissional melhor se não for uma pessoa melhor. Eu sou profissional. Eu, quando dou aula lá para os meus alunos lá na prefeitura, que as pessoas começam a reclamar que o chefe dela é isso, eu falei, eu não dou aula para crachá, eu dou aula para pessoas. Eu estou conversando aqui com você como pessoa, não como alunos. Vocês são pessoas. Então eu digo para vocês o seguinte, se vocês quiserem começar um caminho para fazer uma diferença nesse mundo, qualquer que seja, vocês vão ter que tocar nessa questão aqui. Isso aqui é o início de um trabalho interno que vocês vão fazer para começar a ter uma interpretação pessoal do mundo. Se vocês não construírem uma interpretação pessoal do mundo, vocês vão ser interpretados por alguém e vão repetir essa interpretação. E vocês vão ser profissionais apertadores de botão que alguém mandou se apertar. Ponto. Vocês só vão fazer a diferença, vocês só vão fazer inovação, vocês só vão ter criatividade. A criatividade é criar em cima desta interpretação. É você dizer, esta interpretação não está legal, eu vou construir uma nova interpretação. Para você poder entender que você está fazendo uma nova interpretação. Agora, se vocês acham que a realidade é isso aí, não tem o que mudar. Você não muda a realidade. Se tudo é uma interpretação, tudo está em aberto. Tudo pode ser mudado. E tem coisas que você vai ver que não podem ser mudadas por enquanto. E aí você vai dizer, opa. Então você vai naquela tentativa e erro. Você não fica na parada dizendo, não, se a realidade não vai mudar. Não. Será que é a realidade mesmo? Será que não é? Eu acho que esse é o caminho inicial para a gente começar a conversar sobre teorias da internet e coisas diferentes. Queria ouvir vocês um pouco sobre essa primeira parte. Vocês estão acostumados a falar ou são envergonhados que nem o pessoal da manhã? Vocês costumam fazer aula aqui que todo mundo conversa? Ou vocês são meio envergonhados também? Não, envergonhado não é bem a palavra. O que é? É perdido mesmo. Perdido? Não, mas é perdido desavergonhado? É, desavergonhado. Senão eu falava até que a gente era perdido. Aqui só tem sem vergonha. Fala você então. Que você que eu já vi que eu... Ele é o mais perdido? Ele é o mais perdido de todo mundo, é isso? Fala. Não, mas você quer que eu fale sobre o quê? O que você está sentindo? Eu me sinto como se eu estivesse nas minhas aulas de filosofia do ensino médio, tentando entender algo, um pensamento, alguma coisa assim. Foi a minha interpretação dessa primeira parte. Fala você. Como é seu nome? Natália? Fala, Natália. Acho que meio isso também, é uma... tentando achar um caminho, assim, então, chegar. Flamenguista, fala você. Vai, fala, que você está sentindo sobre... O que você está sentindo aqui?
mas essa busca por uma nova interpretação diferente dessa hegemônica vai mais por questão de afinidade. Não estou ouvindo. Essa busca por uma interpretação diferente da hegemônica, no caso, essa vai por mais questão de afinidade, de você querer fazer uma mudança, assim, buscar uma nova. Tem muita gente que busca uma nova interpretação sem saber esses conceitos. Assim. Você tem um modelo econômico aí, neoliberal, tá? Você está buscando um outro caminho. Isso vai com afinidade, convivência com outras pessoas. Vai. Como é seu nome? Rodrigo. Rodrigo, vai pela inquietude de cada pessoa. Só que tem pessoas que às vezes têm essa inquietude, mas não têm as ferramentas para poder trabalhar. Então, quando você está falando de uma economia neoliberal, depois você vai dizer, contra a economia neoliberal tem a economia, sei lá, mais estatal, digamos, né, ou mais voltada para o Estado forte, digamos. Aí a pessoa, não, eu sou pelo Estado forte, mas a pessoa também vai pelo Estado forte sem questionar, sem saber por quê. Eu queria falar, as pessoas que pensam nisso, vou seguir uma doutrina marxista, mas isso é uma construção de uma pessoa, é uma interpretação do Marx lá, a pessoa não pensa em criar uma coisa nova, fica só naquela doutrina lá, pensa naquilo. Porque o que acontece? Nós temos, Rodrigo, a coisa mais confortável para a gente, a coisa mais confortável para o ser humano é abraçar alguma coisa e aquilo ficar. E aí não construir os argumentos, etc., e as coisas ficarem desse jeito. Então a pessoa, digamos, ela é contra o que está aí, mas ela, na verdade, ela é a favor de uma outra coisa que ela não consegue pensar pela cabeça dela. É que nesse sistema político, você é direita ou esquerda, mas as pessoas não argumentam isso, não buscam uma nova interpretação que seja um mix das duas, sei lá. Então o que eu acho que a gente tem aí, e o que eu acho que a gente tem que começar a refletir, é que o caminho da filosófico, o caminho de cada um, é o caminho de procurar a sua interpretação. É construir uma ferramenta dentro de você que você seja capaz de olhar para as coisas e, pela sua própria cabeça, ver, esses argumentos fazem sentido ou não fazem sentido. Queria entender melhor, explica melhor. Porque o que acontece? Nós vivemos uma sociedade que as pessoas valem pelo posto em que elas estão. Quando as pessoas vão para a rua dizer que as pessoas não representam, que existe hoje na sociedade uma baixa narrativa. Quando as pessoas perguntam para o Sérgio Cabral e falam assim, por que você está levando o seu cachorrinho, a empregada de helicóptero para Mangaratiba? Ele poderia ter desenvolvido um discurso dizendo o seguinte, eu como governador, por uma questão de segurança, por uma questão de que eu preciso dessa babá ou esse cachorrinho, não vai fazer diferença nenhuma, sei lá, tem um discurso, um argumento que justifica aquilo, ele responde da seguinte maneira, eu estou indo porque todo mundo vai. É a realidade. Porque para ele não precisou desenvolver uma narrativa, argumentos. Porque como a gente vive uma sociedade com forte controle das ideias, as pessoas não fazem o que a gente está fazendo aqui. As pessoas não conversam. As pessoas não conversam. E o que... Um novo período, né? A ditadura cognitiva. É a questão dos meios de comunicação, os aparelhos eletrônicos que são incorporados assim, ao corpo mesmo, assim, o celular, a extensão do corpo. Isso é uma coisa negativa. Isso a gente vai conversar. Quem mais quer falar? Você que está tirando fotografia, por favor. Fala você. Você fala. Como é seu nome? Sabrina. Fala, Sabrina. Basicamente isso. Basicamente. Ela não deu uma nova interpretação, o que o Rony falou, ela está seguindo o que ele tirou. Você está retuitando, é isso? É que a realidade a gente tenta recriar.
existe o divisor de falso e a gente entende a realidade. Kelly, fala você. Tão confusa quanto me senti depois de ter visto Matrix. Não entendi nada. Fala. Mas você não acha que a pessoa, por ela assim, ela não tentar questionar aquela realidade, que é aquela interpretação que já foi feita anteriormente, não pode ser porque ela, simplesmente, se ela for fazer uma outra interpretação, vai cair no mesmo fim que uma outra coisa já feita anteriormente? Sim, ela segue aquilo porque para ela também... Está confortável? Não é pelo conforto, mas pelo que o Rod falou, de afinidade, assim, de você achar que aquilo realmente é o... Você procurou uma outra interpretação, mas você chega no mesmo lugar que aquela outra pessoa. Fala. Sinceramente, eu duvido muito dessa nova realidade. Eu acho que é muito difícil para o que a gente vive hoje, se de repente, vou começar a pensar diferente. Não é assim, existe uma outra realidade. Eu acho muito difícil pensar numa nova realidade. Eu acho, sinceramente, que não existe. Eu acho que esse pensamento da nova realidade deu uma nova interpretação das pequenas coisas também. Antes de eu entrar na faculdade, eu lia talvez, e tomava aquilo como verdade. Hoje eu já tenho uma nova interpretação do que eu espero, do que a gente espera, do que o cara espera. Hoje eu tenho a interpretação diferente, a minha. Eu cheguei agora, eu também não falei besteira, mas o meu... Vai passando e bronzeando. Pelo que eu entendi, eu tenho a seguinte opinião. Hoje tem tanta fonte de informação e as pessoas às vezes ficam concentradas no Facebook, por exemplo, curtiram a página de 500 revistas e jornais diferentes. E ficam presas naquilo ali. E ao invés de refletir em cima daquele monte de informação, acho que elas adaptam aquela realidade de fora à realidade delas ali dentro. Daí, então, não é nem que se cria uma nova realidade, mas é como, tipo assim, eu vou ver as coisas como me convém, como é confortável para mim, que estou aqui dentro de casa, etc e tal, a situação financeira tal. Assim, eu acho que existe uma realidade, que é uma postura que outra for, e que cada um percebe essa realidade de um jeito, a partir do seu conhecimento, da sua história, da sua criação. E a pessoa vai se sentir incomodada ou não com a nossa realidade, ela vai ter que criar um estímulo ou não para a mudança para uma nova realidade, para a quebra de paradigmas, enfim, culturais, financeiros, problema que a gente está vivendo é que a gente está vivendo um momento, e a gente vai falar sobre isso, que é a segunda parte, de uma ruptura, porque está havendo um descontrole das ideias. Esse é o fenômeno principal que está acontecendo no mundo. Descontrole das ideias. E quando você tem o descontrole das ideias na sociedade, as interpretações da realidade que a gente tinha, elas começam a ficar... Elas passam a não valer mais. Porque quando você tem um controle e você vai fazendo aquela massificação nas pessoas, as pessoas naturalmente, por uma questão da vida, do dia a dia, as pessoas vão se acomodando naquele... Eu não estou dizendo que isso é bom ou é ruim, não. Eu estou dizendo que o ser humano é assim. A gente se acomoda. E aí, de repente, aquela realidade está bom, não está maravilhoso, mas está mais ou menos. Então, vamos embora, bola para frente. Mais ou menos é assim que a gente faz. Só que vocês são a primeira geração de uma nova etapa do mundo. Porque nós estamos vivendo hoje uma ruptura, um descontrole das ideias. E é disso que eu vou começar a falar nessa segunda parte.
Você acha que dá para criar uma realidade baseada em interpretações que já existem ou não? Você tem que buscar a sua própria interpretação. Você nunca vai construir uma interpretação da realidade sozinho. Porque você tem, primeiro, o português, ou o inglês, um idioma. Então você tem que tentar construir um discurso a partir disso. E a partir daí você vai ter que olhar para o que existe para dizer que concorda ou não concorda. E a partir daí você vai construindo um discurso, e é esse que eu acho que é o objetivo. O objetivo não é construir um discurso mais ou menos isso ou aquilo. É você construir um discurso mais teu. Não aceitar que alguém faça o discurso que você acha que é seu. Esse que eu acho que é o grande problema. Não é obrigatório isso. Ninguém precisa fazer isso. Só que eu acho que existe um determinado momento que talvez você queira que o que você está pensando, que você está, digamos, chegando às conclusões, você tem alguma ingerência nisso. Mas o problema é que a gente tem a nossa cabeça, ela foi construída nas escolas que nós temos hoje, na família que nós temos hoje, nas organizações que nós temos hoje, ela foi ficando preguiçosa para refletir. É isso um pouco que ele estava falando. Ele veio aqui e começou a pensar um pouco mais. Ele foi desenvolvendo uma capacidade crítica maior. E aí ele, quando desenvolve essa capacidade crítica maior, ele consegue ser mais ele do que era antes. Fala. Então, a partir do que você disse que realidade é uma interpretação da percepção, você acha que os outros são bons? Quem? Os outros. O Foucault tem vocês devem ter pego alguma coisa de Foucault, né? Eu acho que a loucura é a incapacidade de você entrar em contato com outras pessoas. Com as outras pessoas. Entrar em contato com você. Não, acho que não tem uma limitação assim. Nesse sentido, eu acho que tem pessoas que hoje são chamadas de normais que não têm capacidade de entrar em contato com as outras pessoas. É aquele cara que chega num lugar, não ouve ninguém, não fala com ninguém, ou ele finge que fala com todo mundo, e ele sai como se não tivesse participado daquele negócio. Então, talvez isso seja uma característica de loucura. E é uma loucura bem aceita na sociedade, por exemplo. De certa forma, vocês são até criativos, né? Assim, de certa forma, os loucos são criativos, porque eles são os mais criativos, porque eles têm interpretações. Eles rompem com tudo, que ninguém tem, né? Ou então que alguém sempre busca ter e não consegue. Eles têm, acho que, facilidades de uso. Aí é a questão de você conseguir convencer alguém de que aquilo é legal ou não. O louco, ele só é louco até o momento que ele prova que aquilo não é uma loucura, e sim que aquilo é uma inovação, alguma coisa interessante. Todo o conceito que a gente trabalha, eu tento trabalhar da seguinte maneira: eu não trabalho com coisas absolutas, aprendi isso. Eu trabalho com taxas. Eu acho que nem existe alguma coisa. Então são taxas. Aí você vai, eu trabalharia com taxas do que você considera, não sei se o nome seria loucura, né? Mas taxas de isolamento do mundo. E aí essa taxa de isolamento do mundo varia de várias formas. E aí também tem a questão de você trabalhar com essa taxa de isolamento quando a pessoa se auto-pune, ou se ela auto-sofre com ela mesma, ou se ela machuca outra pessoa, né? No momento em que você está em casa e aí tem uma pessoa batendo em todo mundo.
ou uma pessoa que está se cortando toda, né? Então, como é que você lida com isso? Como é que você faz nessa situação, né? Então, não é uma questão de ser louco ou não, é uma questão que a pessoa está ali criando um problema para outras e para ela. E aí, como é que você lida com isso? Eu já vivi isso na minha família, né? Então, como é que você faz quando essa situação foge dessa possibilidade de você... Mas é uma discussão que eu deixaria na... Não é uma discussão que eu tenho tanto aprofundamento, mas gostaria de ter mais, né? Mas o que eu quero problematizar com vocês é o seguinte: passado esse primeiro momento, e aí a gente fez uma certa quebra, para a gente poder dizer o seguinte: as interpretações estão abertas. Possibilidade da gente interpretar o mundo é uma coisa aberta. E aí eu queria dizer para vocês uma coisa interessante, para a gente poder entender o que está acontecendo em relação à chegada da internet. Eu não vou dizer para vocês o que está acontecendo. Eu vou dizer para vocês o que eu acho que está acontecendo, é a minha interpretação. E eu vou trabalhar com vocês com argumentos. Argumentos. Eu não quero que vocês cheguem às conclusões porque o Nepô está falando. O Nepô está aqui, o Luiz Bittencourt trouxe ele aqui, então eu vou acreditar no que ele está falando. Eu quero trabalhar com vocês com argumentos. Se vocês disserem esses argumentos não me parecem lógicos, a gente conversa. Vocês contra-argumentam. E aí a gente vai construindo a possibilidade de dialogar. O verdadeiro diálogo, eu tenho trabalhado com isso com os meus alunos, o verdadeiro diálogo ele só é possível quando a gente consegue trocar argumentos, por mais malucos que possam parecer, né? Eu tive um aluno uma vez, fui dar uma aula, ele começou a adjetivar. Isso aí é isso. Esse cara é muito conservador. Ele começou a adjetivar a mim e os outros alunos. E eu percebi o seguinte: quando você introduz um adjetivo numa conversa, isso talvez valha para vocês em qualquer coisa, vocês podem ver qualquer situação. Você está lá, todo mundo conversando. Quando você diz uma coisa assim do tipo, você é 3 pontinhos, acabou a conversa. Você é muito covarde, você é muito corajoso, você é muito isso, você é muito aquilo, qualquer coisa. Você traz o ego da pessoa para a mesa e acabou. Então a gente tem que trabalhar com argumentos. E a coisa mais difícil é trabalhar com argumentos. Sabe por quê? Porque a gente não está acostumado a pensar. Como a gente não está acostumado a pensar, a gente joga o adjetivo. Eu classifico a pessoa. E aí quando eu classifico a pessoa, eu acabo com a discussão, porque eu não quero discutir. Eu não quero conversar. Eu, na verdade, quero dizer que eu sou o dono da verdade. No Facebook, a coisa que mais comum é o seguinte: são milhares de donos da verdade que estão no meio da conversa e falam, gente, espera aí, agora chegou o dono da verdade e vai explicar para vocês o que é a verdade. Não é assim que funciona? A verdade é a seguinte, galera, espera aí, vocês já discutiram o que vocês queriam discutir? Agora eu vou dizer o que é a verdade para vocês. Olha aí, chegou o dono da verdade. Aí o cara escreve lá e não quer mais saber. Não vai ler mais nada, porque ele já disse a verdade. É que vocês não sabiam a minha opinião. Agora que vocês viram a verdade, ajoelhem e rezem. E isso tem a ver com a ditadura cognitiva. Nós desaprendemos a conversar. Eu com os meus alunos, na procura desse diálogo, que eu chamo de diálogo honesto, eu não permito os meus alunos acessarem computador em sala de aula. E eu dou aula de pós-graduação em marketing digital, gestão de conhecimento, e dou aula sobre internet, causas e consequências. Aí você vai dizer, poxa, como é que você dá uma aula de tecnologia sem computador? Porque o que eu acho que acontece é que o espaço que a gente está construindo aqui, nós aqui, isso aqui é o Facebook presencial. Que a gente precisa construir espaços de conversa.
A gente perdeu a capacidade de conversar. E quando a gente introduz a tecnologia no espaço de conversa, é que você está atrapalhando a conversa. Quando você está longe, vamos usar o telefone, vamos usar o celular, vamos usar tudo que você possa usar para continuar conversando. Mas quando a gente está junto, a gente não precisa de tecnologia para conversar. A voz é uma tecnologia orgânica. Vocês acham que o ser humano já nasceu falando? As primeiras tribos que aparecem, que os caras foram pegando o crânio das pessoas, os caras foram percebendo o seguinte: as tribos que tinham determinados ossos não falavam, e a tribo que tinha outros ossos já falavam. Nós tivemos que desenvolver alguns ossos e determinada musculatura para poder começar a falar, porque a gente só grunhia, fazia barulho. Mas para começar a falar, nós tivemos que fazer uma mutação da espécie. Essa mutação da espécie é a primeira tecnologia de comunicação que a gente criou. É uma tecnologia orgânica. Ela está dentro da gente. E aí eu vou problematizar uma coisa com vocês, que é a seguinte, que é fundamental para entender esse mundo que a gente está entrando, e fundamental para entender por que as pessoas saíram para as ruas em junho de 2013 no Brasil. Vou colocar para vocês o seguinte. O ser humano é um ser completamente diferente dos outros animais. E a gente tem uma fantasia que o ser humano é um ser natural, que nós vivemos numa ecologia, que nós fazemos política, que nós temos uma economia, que nós temos uma sociedade. E o que eu quero problematizar com vocês é dizer o seguinte: o ser humano, ele não é um ser natural. Ele não é uma espécie natural. Sabe por que ele não é uma espécie natural? Porque se colocar o ser humano na savana, que nem o leão, ele morre em 2 semanas, 3 semanas. Se jogar o cara lá, ele vai morrer em 3 semanas. A não ser que seja aquele cara do... Hã? O cara do SBT, como é que é? A prova de tudo. A prova de tudo. Aquele cara da prova de tudo, eu acho que ele dura uns 2 meses. Se o leão não achar ele antes. Hã? Se o leão não achar ele antes. Ele talvez dure mais tempo. Mas também é um cara viciadinho em mato, né? E mesmo assim ele não vai pelado. Ele não vai pelado. Porque para valer mesmo, eu acho que a prova de tudo é peladão. Pô, o cara vai todo de roupinha, de botinha, a prova de tudo é pelado. Porque a roupa é uma tecnologia, sim ou não? Sim. Qual é o filme que vai provar a minha teoria? Fácil. Quem que consegue adivinhar um filme que vai me provar a minha teoria? Vocês viram o Náufrago? Tom Hanks. Todo mundo viu o Náufrago? Primeira parte do filme, o filme tem 3 partes. O filme tem 3 partes. Primeira parte, blá 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 antes dele ir para a ilha. Segunda parte, blá 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 na ilha. Terceira parte, blá blá blá, a mulher já casou com outro, se ferrou. Não é isso? Essa parte do meio aqui, ele na ilha, é o que eu estou querendo conversar com vocês. Olha só que interessante. Ele vai para a ilha. O que ele precisa reconstruir na ilha? Todas as tecnologias necessárias para ele poder sobreviver. Sim ou não? Ele vai fazer o patins para cortar o coco. Ele vai fazer uma... Ele vai fazer uma vara para matar os peixes. Por que ele não entra dentro d'água, dá um mergulho e sai com um peixe na boca? Que nem as focas. Podia, não podia?
Ele podia também crescer uns pelos lá, que nem um urso, né? E não precisar daquela tanguinha que ele botou. Eu não sei nem porque ele botou aquela tanguinha, né? Por quê? Eu acho que é por causa do filme, né? Ele sabia que tinha alguém filmando, né? A indicação do filme vai ficar mais de 18 anos. Então olha só que interessante. O que eu quero dizer para vocês, que é uma coisa importante para a gente pensar esse mundo que a gente está entrando, e foi a conclusão que eu cheguei, a mais importante que eu cheguei para poder entender o mundo que a gente está entrando, é que nós somos uma tecnoespécie. O ser humano não vive numa ecologia, ele vive numa tecnoecologia. O ser humano faz tecnopolítica. O ser humano faz tecnoeconomia. O ser humano vive numa tecnosociedade. Então, essa ideia de que a gente está aqui, sentado aqui, todo mundo, outro dia me ligou a menina, eu fui fazer uma palestra, a menina me liga. Professor, o que o senhor acha da chegada das tecnologias na sala de aula? Eu falei, acho muito bom. Desde que o GIS entrou na sala de aula, o mundo melhorou. Como assim o GIS? Ué, você não está falando de tecnologia? O GIS é uma tecnologia. Qual tecnologia você está falando? Ah, estou falando dos computadores. Eu falei, ah, bom. Olha a invisibilidade. Olha a invisibilidade. Sabe por que é invisibilidade? O cérebro chupou o giz. O cérebro não vê mais o giz como uma tecnologia. Ah, giz é giz. Ninguém fala, vou pegar a tecnologia do giz. Fala, eu vou pegar a tecnologia do telefone para falar. Mas será que coisas que já estão assim, desde criança a gente já conhece, a gente não identifica como tecnologia, a gente só identifica as coisas novas. Assim, eu vivi isso, você viveu isso, a chegada da internet, do celular, eles aqui, quando eu nasci, já tinha internet, tinha celular, é uma coisa super comum para eles. Vamos casar identidades. Vamos ver as identidades. Peraí, não estou ouvindo. Fala, como é seu nome? Fábio, fala, Fábio. Coisas que já estão no nosso dia a dia. Quando a gente nasce, a gente não identifica como uma coisa nova, uma tecnologia. Porque já está assim, já é usual para a gente. Aí quando chega uma coisa nova, seja, enfim, smartphone, tem que ser, aí você olha uma coisa assim, de desenvolver alguma coisa, você já conhece como uma coisa nova, não está no teu DNA cotidiano. É verdade. E aí que está o problema. O problema está exatamente aí. Tem um cara que diz o seguinte, que tecnologia, né, só é tecnologia aquilo que veio depois que você. Quer ver um exemplo que ele está falando, que é interessante? Você abre as páginas do Valor. Eu leio o Valor todo dia. Tem lá, seção de tecnologia. Aí tem computador e celular. Sai um trator novo, vai para a seção de agronegócios. Como assim? Trator não é uma tecnologia? Ah não, trator não é tecnologia. Trator é um trator. Incorporou. Olha a tecnoespécie aí. Incorporou. E aí nós temos um problema. O cérebro incorporou. Só que a gente começa a criar uma fantasia na sociedade que quando vem uma nova tecnologia, essa nova tecnologia não pode mudar toda a sociedade. Porque a tecnologia não muda nada. Porque a gente não vê a tecnologia. Ficou invisível. E aí o que está acontecendo hoje, e a coisa mais importante da gente perceber, é o seguinte: quando a gente coloca esse conceito da tecnoespécie, a gente vai perceber o seguinte: o ser humano, como ele vive numa tecnosociedade, numa tecnoeconomia e numa tecnopolítica, ele é sujeito fortemente a mudanças tecnológicas. E quando você diz que a sociedade vai mudar por causa de uma tecnologia, as pessoas não aceitam. Por que as pessoas não aceitam? Porque acham que a tecnologia não faz diferença. Porque a gente incorporou isso e ela ficou invisível. A grande dificuldade
de compreender os fenômenos que estão acontecendo com a chegada da internet é porque a gente não se vê como uma tecnoespécie. A gente acha que nós somos uma espécie natural como todas as outras. Só que nós não somos. Nós somos uma espécie que, quando determinadas tecnologias chegam na sociedade, essas tecnologias têm o poder de mudar completamente a sociedade. Não são todas, mas algumas têm o poder de mudar completamente a sociedade. Como é seu nome? Clara. Clara, fala. Eu assisti um filme com o Anthony Hopkins, se chama Instinto. Ele faz o papel de um antropólogo e ele vai fazer uma pesquisa com gorilas no meio da selva. Só que a equipe dele volta e ele fica. Ele vai ficando, e fica na chuva e ele consegue se tornar parte daquela família de gorilas de carinho. Até que um dia, é na África, chegam e matam os gorilas, por nada, e ele mata os caçadores e vai preso por isso, por uma série social e tudo mais. E um escritor decide fazer um livro sobre ele. E quando vai entrevistar, uma das primeiras cenas também, ele vai com o gravador e o Anthony Hopkins fala: eu estou aqui na sua frente, para que você precisa do gravador? E ele vai argumentando de uma maneira para só aceitar a entrevista quando o Cuba Gooding Jr. assume que a última coisa que ele é na vida é livre. Que ele é preso ao papel, ele é preso ao gravador, aos conceitos sociais, etc e tal. Aí o Cuba vai até a selva e por aí vai o filme. Mas fala muito disso. A gente está todo dia preso a uma nova ferramenta e não conseguir enxergar as outras coisas que estão ao volta. Eu queria fazer uma pergunta em cima dela. Assim, no início do debate, nós já citamos 3 filmes. A indústria do cinema, ela tem essa visão acima da sociedade ou é uma coisa casual? O que eu estou falando dos filmes? A indústria do cinema, os pensadores, os roteiros, tem essa visão ou é uma coisa casual? Qual visão? A visão do Matrix. Interpretação diferente. Não, tem tudo. Um trabalho filosófico? Não. Ou será que isso é só pela liberdade literária? Não, você tem... Se eu estou entendendo o que você está perguntando, assim, você vai pegando esses filmes, essas coisas, para você poder fazer os exemplos, trazer para mais perto. Né? A gente tem uma visão, hoje eu estou convencido que o grande caminho que a gente tem para frente é a gente resgatar o mundo oral. Eu estou fazendo um curso de filosofia pela YouTube University, conhece? YouTube University. Eu baixo para o meu celular e escuto. E assim estou fazendo um curso de filosofia. Estou escutando filosofia o tempo todo. Onde eu estou escutando filosofia. Então, o que eu queria problematizar... A aula termina 8h20, é isso? Então, o que eu queria problematizar com vocês é o seguinte. Nós somos uma tecnoespécie. E o que acontece, olha só que interessante, essa interpretação, que não é minha. Tem uma escola de Toronto, que eu não sei se vocês trabalharam, vocês devem conhecer algumas pessoas dessa escola. O principal representante dessa escola é o McLuhan. Vocês devem ter lido alguma coisa de McLuhan aqui na faculdade. McLuhan tem uma frase que ficou famosa, que é aquela frase: o meio é a mensagem. Essa frase assim é meio doida. O que quer dizer isso? Aí se você também for no YouTube, tem as entrevistas dele, aí porque o cara, quando você vai ler o livro dele é completamente alucinado. O cara era uma alta taxa de loucura, né? O livro dele ele está escrevendo sobre vaca, daqui a pouco passa para cavalo, daqui a pouco é galinha, no mesmo parágrafo, aí você fica meio que... Então é meio difícil ler o livro do cara. Mas no YouTube ele vai fazer umas entrevistas, e aí o pessoal vai: meu irmãozinho, baixa a bola aí, explica aqui legal pra gente. Aí ele vai, fica mais fácil. Então essa ideia do meio é a mensagem é um negócio bacana, porque ele diz o seguinte: olha só que coisa legal. Quando você está assistindo a televisão, independente do canal que você está assistindo,
a televisão está fazendo na sua cabeça. Ela está mudando o seu cérebro. Porque o seu cérebro vai se adaptar àquele novo meio e ele vai se moldar àquele novo meio para poder continuar funcionando e captar aquela comunicação de uma nova maneira. Mas a realidade não nos muda o tempo todo. Muda. Eu falo isso porque outro dia eu conversei com uma pessoa que mora numa comunidade, os policiais chegaram lá atirando, aí ele estava falando como se aquilo fosse normal, sabe? Ele, não, eles chegam assim mesmo, é normal. Eles chegam atirando. Pô, minha filha está ferida aqui, que não sei o quê. Mas ele já estava conformado que é a realidade que ele vive. Que é assim que funciona. O que eu acho que você está falando, e realmente a realidade, ela muda. Alguns fenômenos mudam a maneira da pessoa perceber a realidade, um grupo pequeno, ou algumas coisas que acontecem com todo mundo e as pessoas, sei lá, assassinato de um presidente, ataque da Torre Gêmeas, aquilo ali marca, e aquilo ali as pessoas têm a partir dali uma... Mas o que eu estou falando é uma coisa um pouco mais inconsciente, que é mais séria, do ponto de vista do que a gente tem que pensar. O que o McLuhan diz é que inconscientemente, sem você perceber, o seu cérebro, que é um órgão, ele não fala isso, mas depois você vai vendo esse trabalho da neurociência. O seu cérebro, ele vai se modificando sem você perceber. E essa escola de Toronto, que tem vários pensadores, entre eles o McLuhan, você tem um cara chamado Havelock, que fez um estudo super interessante sobre a mudança da mentalidade dos gregos depois que chegou ao alfabeto. Depois você tem um cara que é o Harold Innis, que ele fez um estudo antes dos gregos, dos babilônios, de outras civilizações, da mudança da comunicação, o que significou para aquelas civilizações. Depois você teve um estudo um cara chamado Walter Ong, que faz um estudo da mudança do mundo oral para o mundo escrito. O que mudou na cabeça das pessoas. Depois você tem o próprio McLuhan, que faz um estudo da chegada do papel impresso em 1450 na Europa. E por fim você tem um cara, que é o Pierre Levy, que é mais ou menos da mesma escola, que faz um estudo sobre a chegada da internet. Então o que eu estou querendo falar para vocês? Estou querendo falar para vocês que a gente está começando a ter que incorporar na nossa interpretação da realidade que quando nós temos determinadas mudanças na mídia, essas mudanças, por causa do uso intenso que a gente tem da mídia, que depois de respirar, o segundo verbo mais importante para o ser humano é se informar. O que você mais faz na vida é respirar. Você respira à noite. Você está dormindo. À noite você não está se informando, a não ser que você considere que o seu inconsciente é uma informação. Pode até ser. Mas, depois que você acorda, você começa a se informar o tempo todo. Está frio, está quente? Vai chover, não vai? Que roupa que eu saio? O que eu vou fazer hoje? Que horas são? O que eu vou comer? O que tem para comer? Tudo sem informação. Então, se você introduz uma tecnologia no meio desse caminho, aquilo é uma coisa muito intensa. Diferente de uma ressonância magnética, que você faz um exame de 10 em 10 anos. Diferente de mesmo um avião, que você pega o avião de vez em quando. Mas a tecnologia cognitiva, você usa o tempo todo. Isso vai modificando. E aí o que é interessante, que é o seguinte, não é um cidadão sozinho que está mudando. É todo mundo ao mesmo tempo. É aí que a gente começa a entender essas pessoas que saíram para a rua em junho de 2013, que talvez várias pessoas aqui tenham saído. A minha teoria sobre isso, a minha hipótese, é que as pessoas que foram para a rua já têm outro cérebro, não é mais o mesmo cérebro. Quando a Dilma lá começa a falar, tragam seus líderes, as pessoas começam a achar porque o cérebro dela já é outro.
No modelo do cérebro das pessoas das mídias sociais, nós já estamos trabalhando com outro cérebro. E é esse cérebro que vai construir o novo mundo que a gente está chegando. Professor, então a mudança da nossa mentalidade através dos meios, ela é silenciosa? A mudança, eu digo o seguinte, a mudança que a gente está vivendo hoje, essa é a teoria da escola de Toronto, que eu me identifico bastante. Eles dizem o seguinte: a chegada de uma nova mídia muda o cérebro, a chegada de uma nova mídia muda o cérebro e o cérebro muda a sociedade. Essa que é a teoria. É uma teoria completamente diferente do que a gente está acostumado. E aí eu só queria problematizar com vocês, para terminar, faltam poucos minutos, que eu queria dizer por que a gente está fazendo essa mudança do cérebro. Existe um motivo, na minha opinião. E vocês vão ver esse motivo aqui. Para a gente terminar. Vou fazer um exercício com vocês, um exercício simples de lógica. Que é o seguinte: todo mundo conhece Copacabana? Sim? Todo mundo conhece Prado Júnior em Copacabana? Uma rua? Primeira rua, quando entra à direita, é uma rua entre Copacabana e Leme. Estou falando dessa rua porque essa rua tem um kitnet, com certeza. E eu estou precisando de um kitnet para fazer esse exercício. Cidadão deitado no sofá. Conseguem visualizar? Sexta-feira à noite? Sim. Fora da sua realidade. Sexta-feira à noite, o cara no sofá. Antigamente eu dizia que ele estava balançando o Raider. Mas o pessoal diz que Raider é muito 1.0, então é uma Havaiana. Uma Havaiana. Tá certo? Vendo lá a revistinha de programa, vendo o fim de semana o programinha que ele vai fazer. Todo mundo consegue visualizar isso no kitnet? Toca a campainha. Toca a campainha. Toca a campainha. 6 parentes chegando. Você... Não. 6 parentes chegando. Tá certo? Ele olhou no olho mágico, não dá nem mais para fingir que não está em casa porque fez sombra. Os parentes vão passar o fim de semana na casa do cidadão. Os caras vieram do interior de Belo Horizonte. Quais são os problemas que vão ter que ser administrados nesse kitnet? Por favor. Primeiro banheiro. O que mais? Comida. Privacidade de vocês pessoas sem Vou botar logística. O que mais? Mais 2. Comunicação. O que mais? O que mais? Logística, né? Barulho? Dinheiro. Mais um só. Conflitos. Beleza. Tem lógica isso? Vai acontecer essa administração necessária aqui dentro desse apartamento? Sim ou não? Quantas pessoas tinham no mundo em 1800? Quem chuta aí? 1800. Chutem. 6 bilhões.
Nós temos hoje 7 bilhões. Faz o cálculo aí mais ou menos. 2 bilhões. Hã? 1 bi? Quem falou 1 bi? Falei antes, tá roubando Então olha só, galera, se a gente fosse fazer um congresso internacional sobre os problemas do mundo, nós tínhamos uma pessoa num kitnet em 1800. Chegaram 6 parentes em 2013. Vê se esses problemas aí fazem sentido como problemas principais do mundo hoje. Não? Tirando alguns, dinheiro, comunicação, comida, tempo, espaço. Pode ter faltado alguma coisa, mas o que está aí... Então, olha só que interessante, para a gente poder fechar um pouco a teoria, que inclusive está no meu livro, que eu lancei agora esse mês, chama Gestão 3.0, a crise das organizações tradicionais. Eu fiz a doação para a biblioteca. Está na biblioteca de vocês. Eu vim de manhã... Hã? Foi assinado lá, foi fotografado. Você viu? Então, o que é interessante é o seguinte: o argumento que eu estou defendendo no livro é que o aumento da população cria uma crise tão grande para a humanidade que nós precisamos construir um novo modelo de sociedade. Quando a gente está dizendo que a gente está indo para uma outra sociedade, essa sociedade que a gente está indo, a minha opinião, é a sociedade de 7 bilhões de pessoas, e que nós vamos construir essa sociedade baseada num novo modelo de governança completamente diferente. Esse modelo de governança que a gente está indo é um modelo de governança que a gente vai chupar, vai copiar, como já está copiando, o modelo de governança, a comunicação das formigas. Vocês usam o tempo todo a comunicação das formigas e não sabem. Hoje? Aonde? No Hypenet. É um ensaio fotográfico, mas falando dessa organização, dessa empresa que as formigas vivem. Um ensaio que Como é que a formiga trabalha? Para vocês verem que vocês já estão usando o modelo das formigas. Porque a formiga tem um problema, como a gente está vivendo hoje, um problema de complexidade. O que é a complexidade? Muita coisa ao mesmo tempo acontecendo e que você não tem como gerenciar essa complexidade. São várias coisas acontecendo no mesmo lugar sem uma lógica. Porque se fosse assim, várias coisas acontecendo tudo igual, você mais ou menos ajeita. Mas o problema é que acontecem coisas, engarrafamentos, por exemplo, acontece muito rápido em vários lugares e cada dia é uma coisa diferente. Então isso é complexidade. Então, como é que as formigas fazem? E é isso que a gente está imitando agora. Formiguinha está aqui. Isso aqui é uma formiga, tá? Formiguinha está aqui. Tem 2 caminhos. O caminho A e o caminho B. Aí vem as irmãzinhas da formiga. Essa formiga aqui já saiu daqui, foi para cá e viu que aqui tinha comida, sim, curtiu. Não curtiu. Então, quando a formiga, e aqui veio outra formiga aqui e não curtiu. Então o que acontece? Quando a formiga volta, ela deixa um cheiro, um rastro. E quando ela descobre que não tem comida, ela não deixa o cheiro, ou deixa um cheiro de não comida. Não sei exatamente como é. Não me aprofundei nesse assunto, nem me interessa, só para ter a noção da coisa. Tá? Então o que acontece? Quando ela vai aqui e diz que tem comida, a galera toda nem sai para perguntar, ela já vai todo mundo vindo para cá. Não tem um cara explicando, vem para cá, não vem para cá. Ela já pega o caminho e vai definindo o caminho. Ou seja, no momento que você começa a curtir, não curtir,
Você, na verdade, está criando uma ferramenta muito rápida para você dar para as pessoas um caminho sem precisar falar com as pessoas. Você não precisa dizer se o filme... Fulana, viu um filme tal? Basta você curtir, vai curtindo, todo mundo começa a ver que aquele filme está bombando. Aí pronto, as pessoas vão assistir aquilo, não vão assistir aquilo outro. E aí, com os algoritmos que as pessoas estão criando, as pessoas vão definindo os seus caminhos. Eu vou falar para vocês uma aplicação de uso intenso disso, já no Rio de Janeiro. Quem conhece o TaxiBit aqui? É um aplicativo que consegue chamar um táxi para buscar. Então, o TaxiBit, eu vou mostrar aqui para vocês, usando intensamente os rastros das formigas. Se vocês quiserem e tiverem curiosidade, no meu blog, que é nepo.com.br, é Nepo, tem Nepomuceno, mas é Nepo, porque no Brasil, para fazer sucesso, só 4 letras. Pelé, Xuxa, Zico, etc. Então tem que ter 4 letras. Então é nepo.com.br. Quem não tem 4 letras, já vai no numerólogo para ver como é que faz. Então, lá no meu blog, olha só, lá no meu blog, tem as entrevistas com os taxistas, para vocês verem a mudança que está acontecendo nos táxis. Então, se vocês forem ver aqui, ó, aqui você tem as estrelinhas. Essas estrelinhas foram dadas por outros passageiros. Então, quando o passageiro pega o táxi, ele já diz para o outro se aquele táxi está em condições ou não está em condições. Se o motorista foi ou não foi educado. Aqui, ó. Se o motorista foi ou não foi educado com ele. Por que ele faz isso? Eles estão matando a cooperativa. O cara vai direto no taxista. E o cara paga R$2 para cada corrida. Ele não paga mais a cooperativa. E aí o que diz os caras para mim, quando eu estou entrevistando? Eles falam o seguinte: vai acabar, as cooperativas estão acabando, e nós estamos tendo que cada vez melhorar mais o nosso serviço, senão a gente não tem serviço. É uma meritocracia de baixo para cima. Vocês começam a imaginar esse modelinho aqui. Faz a projeção. Professor na universidade, estrelinha nele. Médico no posto de saúde, estrelinha nele. Político, estrelinha nele. Lojas, estrelinha. Vendedores, estrelinha. Começa a botar estrelinha em tudo que é lugar, o que vai acontecer? Uma fiscalização de baixo para cima e um crescimento forte da meritocracia. É esse o mundo que a gente está entrando. Mas isso não acontece naturalmente? Por exemplo, a gente vai num bar, a gente sempre tem preferência por um garçom, que dá uma saideira, que atende melhor, qualquer coisa. A gente tem uma marca favorita, e sempre que a gente vai na loja tem uma vendedora que atende melhor. A gente só não cobra a gente mas olha só. Mas aí você também não está influenciando o outro. Isso que você está falando é legal. E a coisa que você compra só de vez em quando? E quando você compra um livro na estante virtual, uma vez só naquele sebo, nunca mais você vai naquele sebo. Mas você quer dizer para ele, para o Rodrigo, que aquele sebo é honesto, que te entregou. Então você deixa o teu rastro. O próximo que chegar vai deixar o rastro também. E aí o que você faz? Desconhecidos avaliando hotéis, desconhecidos avaliando taxistas, desconhecidos dizendo... Tem uma cena muito... Vocês viram 2.5? Tem uma cena muito interessante. O Charlie come todo mundo na cidade, né? Só que as meninas não sabem que ele está transando com todo mundo. Aí aquela menina que aparece, que sobe na varanda dele, ela faz um site e coloca todas as histórias dele. Acabou o cara, mano. Por quê? Porque todas as desconhecidas foram dizendo que o cara era um galinha. E aí o cara perdeu o ibope dele. Quero agora... Fala. Mas isso não pode ser falho? Sei lá, não pode dar um problema? Pode. Eu já vi uma coisa assim, até na Veja. Foi de um tweet desses políticos, eles contratavam pessoas, eu acho, para curtir ou discutir certas coisas. Sim, falho é o Google, por exemplo. Um dos maiores números de engenheiros do setor no Google é contra a fraude, para evitar que as pessoas subam sem meritocracia nas buscas. É um trabalho
que você vai ter que fazer o tempo todo na plataforma para ir melhorando, limpando as fraudes, os vândalos, para você melhorar a capacidade. Tem todo um circo montado em torno disso aí, para você reduzir a fraude. Você nunca vai acabar com a fraude. Quando você colocou lá o caixa eletrônico, tem eu querendo roubar o caixa eletrônico. Quando você criou a eleição, tem gente querendo fraudar a eleição. Isso aí, só se acabar com o ser humano e botar os bichos agora para... Mas enquanto tiver ser humano, é essa briga aí. Então o que vai fazer é, o gestor da plataforma tem que criar ferramentas e algoritmos para ir melhorando cada vez mais, para reduzindo a fraude. Uma história interessante é do Globo, que eu acompanhei os comentários. Eles criaram um robô para não botar palavrão. E eles criaram a denúncia para quem fizer comentário racista, por exemplo. E aí então você vai gerenciando a plataforma. Esse é um mercado gigantesco que está se abrindo. Bom, fala. Esse sistema de meritocracia, alguém vai ter que gerenciar isso. Essa pessoa que gerenciar, ela não pode também manipular? No caso? Com certeza. Com certeza. Nós não estamos indo para um mundo cor-de-rosa. Nós estamos indo para um outro mundo que vai lidar com o problema de uma maneira nova. E aí vão ter os caras que vão mexer no algoritmo para se beneficiar. E aí vai ter que ter o gestor dos algoritmos abertos para a gente poder evitar que isso aconteça. E aí vai na escalada. Mas o algoritmo é muito melhor do que hoje é a estrutura que a gente tem hoje. Não quer dizer que é o paraíso. Não é o paraíso. Se a cidade toda virar uma grande plataforma, o prefeito vai querer mexer no algoritmo para beneficiar ele. E aí você vai ter que evitar que isso aconteça. Deixa eu dar uma geral aqui. Como é seu nome? Twitter. 140 caracteres para todo mundo poder falar, tá? Não adianta começar a dar Facebook, não. É só Twitter. Fala. Adriana, Twitter. O que você achou do nosso encontro? Gostei. Gostou? Natália. Muito louco. Interessante. Produtivo. Reflexão. Confuso. Gostou bastante. Confuso também. Bacana. Excluída digital. Uma boa viagem. Doido. Confuso. Hã? Abre a mente. Deleite. Sinistro. Complexo. Light. Reflexivo. Provável. Novas narrativas. Não ouvi. Eu não ouvi. Então o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, a gente pessoal que achou confuso, eu acho que deveria, sugestão, né? Tem o livro na biblioteca, tem o blog para poder aprofundar, porque é uma coisa muito rápida e não dá para você responder e aprofundar, etc, etc. Normalmente o que nós fizemos aqui, eu dou em 7 aulas, na faixa, por exemplo, na pós-graduação, eu dou 21 horas falando sobre isso aqui, passo filme e tal, quer dizer, fica mais... O blog tem muita coisa, o livro tem muita coisa, dentro do blog tem vários e-books que vocês podem pegar, e tem um canal no YouTube, que tem lá uns 200 e tantos vídeos. Então vocês podem também ouvir, tem vários vídeos detalhando várias coisas desse tipo. Queria agradecer a vocês e queria pedir que todos batessem palma para todo mundo.